Graça e paz, amém? Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz aí o quê? Um mês? Um mês que não tem culto presencial, faz falta, né? É diferente assistir online, é ruim pregar online. Não dá pra ver a cara de ninguém, complicado. Vem aqui, só a câmera. Eu quero agradecer o Jonatas, o João Pedro, o Diácono Renan. Agradecer a todos que têm ajudado a Casa de Deus, amém? Tem contribuído, tem ajudado também. Às vezes não aparece, mas são os que dão a sustentação. Você não vê o Jonathan, você não vê o João Pedro, mas eles estão ali se esforçando ao máximo para levar essa... Se tivesse eu ministrando, mas não tivesse eles para levar a palavra por meio da internet, não teria como alcançar vocês, amém? Então eu quero agradecer a todos que têm ajudado. Um recado também a passar. Vocês estão vendo, até parece que raptaram todas as crianças da igreja, né? Quando eu morava em São Paulo, eu falava que tinha um carro que o pessoal vestido de circo levava as crianças embora. Não sei quem morou em São Paulo. Eu morei em São Paulo aí nessa época de 95 até 99. Então era essa história. Minha mãe, você não vai sair de casa sozinho não, menino. Então passa uma Kombi, leva você embora e nunca mais te vê. Tinha uma história dessa aí. Então não aconteceu isso não, tá? Pra glória de Deus. Vínhamos num processo de achar um outro lugar para nós termos, na verdade, uma infraestrutura para as crianças, né? Temos a salinha ali, mas era pequeno. Nós sabemos que a Sofia dá um pouquinho de trabalho, tem a Lana que dá uns gritos aí, né? Falar nisso, a Sofia acho que acabou de comer lá a janta da Lana. Depois a gente acerta isso aí. Então tem toda essa questão. Tem ainda mais uns pouquinho maior, um pouco peraltinhas. Então acaba, às vezes vem um visitante, acaba não ficando. O visitante acaba não ficando porque não tem essa localidade. Então depois a gente vai passar direitinho. Então tem uma salinha aqui perto, para a glória de Deus. Você que tem contribuído, tem ajudado, é para isso que servem os dízimos e ofertas que entram na casa de Deus, amém? Para nós investirmos nas crianças. Tivemos um momento especial. Quero agradecer a Lucinei, a Cris, que também ficaram aí 4 anos, né? Na frente da salinha. Nós já vínhamos conversando sobre algumas situações. Elas passaram um bastão para Tainá e para Camila, mas o trabalho continua, estão aí para nos ajudar e com certeza vão ser úteis no nosso ministério, como sempre foram, amém? Então nós agradecemos a todos que têm ajudado. Estou feliz aí de ver todos vocês novamente, feliz de ver a Roberta, o Eduardo novamente, todos os outros irmãos aqui que estão conosco, amém? Então quinta-feira nós temos culto, não vai ser curso, vai ser culto na quinta-feira. Estamos ainda preparando o próximo curso, vamos dar um tempinho e depois a gente retoma o curso, amém? Feche seus olhos. Gostaria que você pudesse agora orar um pouco, colocar o seu pensamento em Deus. Esqueça as coisas que estão lá fora. Pense no Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua graça, por teu amor, por tua unção. Em nome de Jesus, nós não somos nada sem a sua presença. A razão de existirmos é adorar ao Senhor, e é por isso que nós estamos aqui neste domingo, gratos, confiantes e convictos em dizer que faz falta não termos comunhão, Pai. É por isso que o Senhor criou o ajuntamento de pessoas que se chama igreja. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui reunidos, podendo ouvir essa palavra, tantos que estão aqui como os que estão em casa, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua instrução. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, entender o que o Senhor tem para as nossas famílias. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Nós nos esvaziamos de todas as coisas, da nossa alma,
nosso corpo e recebemos aquilo que é do Espírito no nosso espírito. Nós esvaziamos a nossa mente e toda a vontade corporal para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Se você pode, pega a sua Bíblia, como nós sempre fazemos, levante ela comigo e diga assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, nem sei por qual texto começar, porque como venho falando ultimamente, eu não escrevi palavra alguma, não deixei formalizado. Faz um tempinho que eu não faço desse jeito. Mas eu vou pedir para que você abra em 1 João 4. João 4. E nós andamos conversando aí essas 2 semanas, conversei bastante com o João Pedro. Somos seres humanos comuns. Ele foi lá em casa semana passada tirar foto da Sofia, né? Aproveitou, já assistiu o penúltimo episódio do Falcão e do Soldado Invernal, normal. Depois a gente conversou um pouquinho, né, João Pedro? Aí no meio da semana também teve uma conversa com o Diácono Renan. Quem acha que o Diácono Renan, por ser meu amigo, ele não leva bronca, está totalmente enganado, tá? Está totalmente enganado. Ele é meu amigo e ele é o primeiro a levar broncas. Então, Diácono Renan leva broncas, normal. Não tem... Aqui no nosso ministério, nós não temos essa questão, tem os queridinhos do pastor. Não existe isso, queridinhos do pastor. Não existe essa questão. E às vezes até mesmo sou mal interpretado. E nós precisamos ter essa visão. Nós não misturamos as coisas aqui. Nós fazemos o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E da mesma forma, falei com o Diácono Renan também. Ele apontou um defeito em mim. Eu falei, mas por que você não falou antes? Você tem que me falar os meus defeitos antes. Não é só elogio, tem que me falar, tem que falar os meus defeitos. Porque eu não me coloquei num pedestal onde eu acredito que eu alcancei a perfeição. Isso não existe aqui. O pastor se colocou num pedestal onde ele alcançou a perfeição. Isso não existe aqui. Eu sei muito bem das minhas falhas, sei das minhas limitações, sei das minhas dificuldades. Isso não existe aqui. Não existe, o pastor não falha, ele não erra. Não, o pastor falha, o pastor erra, o pastor comete enganos. Normal, o pastor é um ser humano comum como todos vocês. Eu até tenho que pedir perdão para a igreja, porque eu deveria ter mais tempo. Estou falando de mim. Eu deveria ter mais tempo com a igreja em si. Hoje eu não posso ter mais tempo com a igreja em si. Quando eu falo com a igreja em si, é porque o meu serviço hoje, ele me toma muito tempo. O banco hoje me toma muito tempo. Então eu tenho, além da igreja, há uma carteira de clientes que eu tenho que dar na atenção. Então às vezes acaba ficando corrido, mas sempre que posso, mando mensagem. Você pode me chamar quando tiver algum tipo de problema. Pode me chamar, eu estou aqui e vou te responder. Às vezes é muito corrido, tem muitas tarefas, mas a gente está aqui para a glória de Deus. Amém? Então 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Numa dessas conversas que nós tivemos sobre igreja, sobre a palavra, uma coisa que tem que ficar clara é que realmente o que nós ministramos, e isso não nos faz melhores ou maiores do que qualquer outro lugar. O que é ministrado aqui é um pouco diferente do que é ministrado em outros lugares. Existem pessoas que querem aprender e se aprofundar mais nisso. Tem pessoas que não querem tanto.
Mas a grande verdade é que a função da igreja não é simplesmente a mensagem que é trazida, é muito importante. Ela é tão importante quanto o que eu vou falar agora. Mas além disso, é a questão de estarmos juntos. Ontem eu estava falando com o irmão Rogério, né? Mandei a mensagem para o irmão Rogério. A pastora já havia mandado mensagem para a esposa. Eu mandei a mensagem para ele, mandei mensagem para o seu Ari também. E o irmão Rogério falou, tanto o irmão Rogério quanto o irmão Ari, eles agradeceram de termos lembrado deles. E é essa que é a função da igreja. A função da igreja não é simplesmente a mensagem em si. A função da igreja é também esse vínculo de pessoas. Não existe uma igreja onde só existe uma mensagem, porque mensagem e conteúdo tem aí fora. Você não encontra? Aliás, uma das coisas que acontece muitas vezes, as pessoas elas procuram conteúdo fora e não procuram o conteúdo aqui de dentro. E aí não entendem qual é a visão da igreja, onde a igreja vai, e fala assim: pastor, mas a visão, eu estou saindo porque a visão não é a mesma. Mas você procurou saber qual era a visão da igreja? Não. Isso também está relacionado com o que nós vamos falar agora. A igreja, ela é fundada, ela tem um compromisso com isso que nós vamos falar agora. Eu vou ler desde o começo, nós vamos chegar à parte que é o principal de hoje, amém? 1 João 4 e versículo 1 diz assim: amados, não creia a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Obrigado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Repita comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Novamente: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve, não leva a sério o que falamos. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí ele continua o texto, o apóstolo João, e ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Diga assim: vamos nos amar. Uma coisa que é interessante, e uma vez eu ouvi, e até hoje essa frase ela fica de uma maneira estranha no meu coração, talvez algumas outras pessoas também tenham escutado. Uma vez, eu não lembro quem ministrou, e uma data remota aí, num outro lugar, com outros personagens, uma pessoa havia ministrado sobre o amor, e uma pessoa falou assim: eu acho que para se pregar sobre o amor, a pessoa ela tem que ter uma experiência de vida, ela tem que ter uma certa idade para falar sobre amor. E aquela frase, ela ficou martelando no meu coração, porque a pessoa que disse aquela frase, ela estava falando sobre o amor numa perspectiva e numa visão humana. Ela estava levando em consideração que o amor ele só pode ser falado por uma pessoa que já teve experiência o suficiente na vida. Uma pessoa que teve grandes experiências, já tem uma certa idade, ela pode falar sobre amor. Ela sim tem uma experiência sobre o amor humano. Eu e você, nós temos esse amor humano. Todos nós temos esse amor humano. O amor humano que ama quando te fazem o bem, mas odeia quando te fazem o mal. Esse é o amor humano. O amor humano é assim: ah, eu fiz amizade com fulano de tal, hoje ele é meu amigo, mas amanhã acontece alguma coisa na caminhada, cessou a aliança, a amizade, o amor de amor virou ódio. Não é assim? Isso é amor humano. Existem outros tipos de amor humano. Quando alguém se torna um pai ou uma mãe,
É um amor totalmente diferente do que se existe, mas continua sendo um amor humano. E o que João está falando aqui é sobre um amor sobrenatural. Repita comigo: amor sobrenatural. Quando nós falamos a palavra sobrenatural, é que ele está acima do natural. O natural é esse amor que nós temos mesmo. Eu sou amigo do Lucas, aí vou lá, o Lucas faz um corte errado no meu cabelo, eu não vou mais nesse cabeleireiro, não, cabeleireiro não, nesse barbeiro, né? Você também é cabeleireiro, né? Cabeleireiro. Eu não vou mais nele, ele cortou mal meu cabelo. Ah, fizeram uma fofoca de mim, eu não vou. Isso é amor humano, natural, mas o texto vai falar sobre como o amor sobrenatural se comporta. Veja só: vamos nos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. Âmago de Deus, amor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas pastor, nós somos muito falhos sobre o amor. Todos nós somos muito falhos no que diz respeito ao amor de Deus. É verdade. Do pastor a quem está lá no último, a Marcinha, todos nós aqui somos muito falhos no que diz respeito ao amor de Deus. Mas ele precisa ser pregado. Sabe por que ele precisa ser pregado? Porque quanto mais nós pregamos sobre ele, mais nós vamos entendendo como ele funciona e mais nós agimos sobre ele. Por isso ele deve ser pregado. Independente se nós estamos errando ou acertando, nós estamos caminhando para um processo de perfeição. Ou tem alguém aqui que já atingiu a perfeição? Levante a mão quem atingiu a perfeição. Todo mundo perfeito? Não. Nós estamos vindo aqui porque nós somos seres imperfeitos, buscando melhora todos os dias. Porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando ele fala qualquer que ama, ele está falando para a igreja aqui. Ele não está falando qualquer um que ama. Nós não estamos falando de amor natural, estamos falando do amor sobrenatural. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus. Agora ele fala como funciona o amor de Deus. Ele fala que o amor de Deus foi manifesto, se apresentou para conosco, que Deus ele enviou o seu único filho. Agora imagine você, como pai ou como mãe, enviar o seu único filho ao mundo para que ele morresse e nós pudéssemos viver. Não faríamos. Talvez algumas mães, nós ouvimos aí, e algumas pessoas também fazem a correlação de o amor de Deus com o amor de uma mãe. Não é igual ao amor de uma mãe, porque você vê vários relatos aí de mães que jogam os seus filhos dentro do cesto de lixo. Você não viu já? Então não é igual o amor de uma mãe. O amor de Deus é o amor de Deus. É o amor onde ele entrega o seu único filho para que todos os outros fossem resgatados e pudessem viver eternamente com ele. É um amor totalmente fora do comum. E ele está falando que esse amor está em nós, está dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos nos aperfeiçoar e passar por cima disso dia após dia, de tudo aquilo que vem para nos confrontar, porque vai existir momentos que você vai ficar nervoso, vai ficar irado, normal, vai aparecer. Você não continua sendo humana? Você acha que porque o amor está dentro de você, não vai aparecer oportunidades para você ficar nervoso? Não vai aparecer oportunidades para você ficar ofendido? Não vai aparecer? Vai aparecer todos os dias. A diferença é que enquanto as pessoas que não conhecem o amor de verdade cedem a esses desejos, nós que conhecemos o amor de verdade e compreendemos, podemos passar por cima dessas situações. Diz assim: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação, ou seja, para apagar, para cobrir os nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, depois de uma grande traição que aconteceu lá no Éden, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é a perfeita
e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Veja só, por causa do Espírito de Deus que está dentro de você, o amor está aí dentro. Vou repetir, o amor de Deus está aí dentro. Nós pregamos bastante sobre fé aqui na igreja, pregamos bastante sobre fé, gostamos de ensinar, mas vou falar um negócio para você, tudo isso é importante, mas se nós não vivermos a essência de Deus, que é o amor, não vai adiantar nada. Eu vou repetir, tudo isso é importante, tudo aquilo é importante, só para você ter noção do que aquilo que nós estamos falando é verdade. Eu vou ler um texto, você não precisa abrir lá, se você quiser, amém, mas não é necessário. Tem um texto em Romanos 5, em versículo 5, que diz assim: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, ele já está dentro de você, não está aqui na mente, não está no corpo, está no Espírito, derramado. Aí você fala, mas pastor, e a fé, e a esperança não é importante? É importante. A fé, ela abre a porta para que o amor entre aí dentro de você. A fé, Lucas, nada mais é do que uma porta aberta, Andresa, para que o amor entre. Quando você ouve a palavra e desperta a fé no seu coração, nada mais é do que uma porta aberta para que a essência de Deus possa se manifestar de dentro para fora. Você enxerga que no amor de Deus, ele não ficou esperando, Fabinho, uma evidência de que os homens o amavam, não. Ele não ficou esperando uma evidência de que não, ele simplesmente enviou, diaconisa Tânia, o seu único filho, para quê? Para resgatar. O amor natural não faz isso. O amor natural, ele pensa nos seus próprios anseios, nos seus próprios egocentrismos. Ah, eu amo aquela pessoa ali porque ela tem algo para me oferecer. É o amor de Deus? Não. Ah, eu amo desse jeito aqui porque tem uma situação assim. Não, não é assim o amor de Deus. O amor de Deus ama sem ter nada em troca. Vou ler um outro texto com vocês, agora eu quero que você abra. Texto clássico, 1 Coríntios 13. Fica tranquilo, essa palavra aqui não é para bater, não é nada disso. Nós precisamos saber como o amor de Deus funciona, Marcel, para que nós possamos viver ele. Se nós não sabemos como funciona, como nós vamos viver o amor de Deus? Eu sempre dou aquele exemplo. Antigamente eu falava de televisão, hoje em dia você compra o celular, ele tem um monte de função. Às vezes você compra o celular, hoje em dia você não compra o celular porque você quer falar com alguém, alguém compra por causa disso, não. Nós compramos o celular por outros motivos. Compramos o celular porque ele tira foto, não é? Você quer saber qual que é o armazenamento dele, você quer saber quanto de RAM ele tem para girar os seus programas, não é verdade? Não é isso? O falar fica em secundário. Nós queremos as outras coisas. Então, nós, quando adquirimos o celular, nós não queremos saber todas as funcionalidades dele para usar da melhor maneira possível. Se nós não soubermos, ele vai fazer apenas a função de ligar. Não adianta nós sabermos apenas que temos o amor de Deus e como ele funciona, não sabemos como ele funciona dentro de nós. Não adianta. Ah, eu tenho o amor de Deus. E como é que funciona esse amor de Deus? Eu não sei. Ele veio parar aqui dentro, mas eu não sei como é que funciona não, pastor. Nós temos que saber. Diz assim, ó, 1 Coríntios 13. Casal, tá com problema? Leia esse texto. Você, sua esposa, você e seu esposo. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso?
ainda que você tivesse um conhecimento para falar com todos os homens de uma maneira eloquente, ou pudesse até mesmo falar de forma sobrenatural, se não houver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Eu não sei se a igreja aqui da frente ela toca o sino quando dá horário. Toca? Toca? De hora em hora? Não, né? Toca o quê? Só às 6 horas da tarde. No interior toca assim, né? Nosso irmão está em Tatuí agora, não sei se lá tá em Tatuí, né? Toca lá, geralmente cidade interior toca, né? Pelo menos a cidade que eu morava lá em Lençóis, Macatuba, lá no interior, tocava. Você sabia os horários, não precisava nem ter relógio lá. Tocava no horário certinho. Sabe o que isso significa? Quando ele fala que é um metal que soa, é apenas barulho. Ainda que você tivesse todo o conhecimento para falar com várias pessoas, hoje em dia nós queremos aprender. Você liga o YouTube, pega o livro, você quer aprender a ser eloquente, falar com todo mundo. Nos dias de hoje, todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer. Está falando que mesmo que você tivesse tudo isso aí e não tivesse amor, não seria nada. E por mais que você tivesse todo o conhecimento sobrenatural, também não seria nada se não tivesse o amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, preste atenção, o apóstolo Paulo não está falando para você deixar de lado essas coisas. Ele não está falando que você não pode se desenvolver como uma pessoa que gosta de falar ou aprender as coisas sobrenaturais. Ele não está falando isso. Ele está falando que se tiver tudo isso e estiver excluído o amor, não vai adiantar nada. E ainda que tivesse toda a fé, você pode ter toda a fé que transporte até os montes, mas se o amor não estiver ali presente, também não vai adiantar nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, às vezes está distribuindo toda a fortuna para não cair no imposto de renda, né? Sabe que tem muito disso aí fora. Fulano de tal doou não sei quanto para a instituição. Depois você vai lá ver o imposto de renda dele. Tá lá a doação que ele fez direitinho para ele ter o quê? Isenção. Isso existe. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado. Teve um homem na história, não me lembro o nome dele, que ele queimou o próprio corpo para mostrar que amava. Talvez Paulo estivesse falando dele. E não tivesse amor, nada disso seria proveitoso. Não seria. O amor é sofredor. Repita comigo: o amor é paciente. De novo, o amor ele é paciente. Está na sua Bíblia, sofredor. Tem pessoas que têm mais paciência e tem pessoas que têm menos. Enquanto nós estamos falando cada uma dessas características do amor, em alguma você vai ter mais naturalmente falando, e em alguma você vai ter menos naturalmente falando, porque cada um aqui tem uma característica, cada um aqui tem um temperamento, não é verdade? Eu sou totalmente o oposto do diácono Renan. Somos pessoas totalmente diferentes. Eu sou diferente da pastora, ela é diferente de mim. Pastora, às vezes ela é um pouco cuca fresca, eu até fico bravo com ela, que ela é meio... ela é um tanto quanto assim, tranquilo, ela vai lá, mete a mão na massa, mas ela é diferente de mim. Eu sou um pouco mais, como que eu posso dizer? Aparece um problema, eu já quero ir lá resolver. Ela é um pouco mais, não, espera, tal. Então nós somos diferentes, isso nos completa. Paciência, de maneira humanamente falando, Paz Eli, tudo bem? Paciência de uma maneira humanamente falando, uns vão ter mais, outros vão ter menos, e é aí que entra a questão de nós trabalharmos o amor dentro de nós, o amor de Deus, porque o amor de Deus que está dentro de nós, nos dá capacidade, para que no momento difícil, nós sermos pacientes, e precisa disso no relacionamento entre amigos, precisa disso num relacionamento lá no seu serviço com o seu chefe, ou você como chefe com o seu funcionário, precisa disso num casamento, é necessário ser paciente, longânimo. Vai aparecer situações que aí entra o amor.
o amor está ali dentro. Por isso é necessário nós lermos esse texto. Se possível, um dia sim, um dia não. O ideal seria que nós lêssemos todos os dias, para não esquecer, né? Ler todos os dias. Então faz aí, ó, se você quiser anotar, marque aí um exercício, leia todos os dias. Ele é paciente, ele é benigno, ele é gentil. Então quando a gente age com aquela grosseria, tem pessoas que estão mais tendenciosas para ser um pouco mais grosseiras e outros não, né? Não é verdade? Tem pessoas que são um pouco mais grosseiras, outras o amor vai ajudar, todos nós. Isso aqui não é uma mensagem que o pastor está batendo e falando, não, eu estou incluído nisso aqui, viu? Eu estou incluído. Diz aqui que não é invejosa. Quando você lê essa palavra invejosa, o original seria ciúmes. Ciúme é bom, pastor, é bom? Tem gente que é totalmente sem régua nenhuma pro ciúme. Mulher sai de casa e foi pra onde? Tá onde? Tá com quem? Existe. Você acha que não existe? Existe. Existe mulher ciumenta também. Você chegou a tal horário, toca as mulheres na rua, né? Tem. Então você que é crente, que é cristão, tá aqui, tá ouvindo, já ajuda dessa maneira. O amor tá aí. O amor tá aí para não ficar se ardendo em ciúmes. O amor não trata com leviandade. Essa palavra leviandade, ela ficaria melhor com... Ele não fica soberbo. Uma relação de amor não tem essa questão de exaltação. Eu sou amigo do PP, mas eu fico exaltado e quero me sentir... Sabe por que não existe isso? Porque o amor que ele está tratando aqui é o amor de Cristo. Você não vê Jesus vindo aí, ele lá na cruz. Aí galera, estou morrendo por vocês, hein? Seus ingratos, não teve isso. Teve exaltação? Não teve exaltação. Esse é o amor de Cristo. Não tem, aí ele traz aqui depois, não se ensoberbece. Mas se você puxar originalmente, seria assim, não fique inflado. Esse não fique inflado, tem pessoas que às vezes não se exaltam, mas ela tem aquele sentimento interno que é melhor que os outros. Não tem isso no amor de Cristo. Porque ele teria, irmão Ari, toda essa capacidade de quando ele tivesse vindo aqui, ele se sentir assim. Ele não se sentiu, muito pelo contrário, ele serviu. Ele se fez servo dos outros. Não houve esse sentimento nele. Ele continua, ele não se importa com indecência, ou ele não se importa inconvenientemente, ou ele não se porta de maneira imunda. Esse é o amor. Pense numa situação suja, inconveniente. O amor, ele não se porta assim. Engraçado que no texto ele fala de duas coisas que o amor é. O amor é paciente e o amor é gentil, que é tudo que Cristo teve com nós: paciência e gentileza. E depois ele começa a falar o que o amor não é. Ele não é ciumento. Pastor, mas eu sou ciumento, eu amo. Não ama não, porque nesse ciúme aí desenfreado tem medo, e o perfeito amor, ele lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ele não trata com soberba, ele não fica inflado, não se porta com indecência e não busca os seus próprios interesses. Egoísmo. O amor não é egoísta. E nós sabemos que de repente, dependendo da sua criação, tem pessoas que são mais egoístas do que as outras, mas o amor está ali para nos nivelar. O amor, ele não é egoísta, ele não está pensando nos seus próprios interesses. Eu vou dar uma segurada aqui por causa... Não é assim. Vou fazer tal coisa por causa de mim. Não é assim. Jesus não pensou nos seus próprios interesses, ele pensou nos nossos interesses. Esse é o amor. No casamento, ou num relacionamento, quando um começa a buscar o próprio interesse, dá problema. Um busca o interesse aqui, o outro busca o interesse aqui. Quando vão ver, os dois estão puxando um cabo, é um cabo de guerra. Cada um está puxando para um lado.
Sabe como vai terminar isso? Nada bem. Os dois esgotados, cansados. Não se irrita, não fica nervoso. Eu às vezes fico nervoso, viu, gente? Fico bravo. É uma característica interna minha. Como que se trata isso? Uma sessão de meditação com A1? Nós somos cristãos? Não. Pode até ajudar, respiração, tudo. O amor está dentro de nós. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver essa realidade. Quando você pensar em ficar nervoso, tem que lembrar que o amor está aqui dentro. E lembrar que alguém morreu para que eu hoje vivesse de forma calma, em paz, comedida, equilibrado. Não suspeita mal, não guarda rancor. Quem aqui nunca guardou um rancorzinho no coração, hã? Quero que levante a mão quem nunca guardou um rancorzinho no coração. Só aqueles que nunca guardaram. Todos aqui já guardaram rancor. Outros mais, outros menos. E a palavra está falando que esse amor que foi colocado dentro de nós nos dá a capacidade de jogar fora isso também. Você acha que eu não sou tentado a ficar com rancor, ressentido, autopiedade? Coitado de mim. Você acha que não acontece comigo? Coitadinho de mim, ninguém ligou para mim, eu sou um pobre coitado nesse mundo. Todos nós temos isso aí, a gente guarda rancor, guarda ressentimento. Mas este amor aqui, ele não permite que o rancor permaneça. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse tudo sofre que está escrito aqui é bem interessante, porque ontem, lendo aí por volta da 1h30, 2h, até mandei mensagem pro Lucas, tinha combinado com o Lucas que ia passar lá 9 horas da manhã. Falei, Lucas, marca para as 2, porque agora é 2 da manhã e eu não dormi. Ele só foi ver, acho que hoje de manhã. Eu estava lendo e eu achei muito interessante esse tudo sofre. Sabe o que é esse tudo sofre? Esse tudo sofre significa assim, quando um erro aparece, ele encobre, mas ele não encobre o erro para deixar o erro na escuridão. Ele encobre o erro do seguinte: traz a verdade e não fica jogando na cara. Ele pega esse erro, mostra onde está e deixa lá, resolvido, sem ficar trazendo aquilo. Tem alguns casais, às vezes, amigos, acontece um problema, aí o problema já foi perdoado, e fala, mas você fez isso comigo lá no passado. Então não perdoou. Você me traiu lá no passado, saiu com aquela mulher lá, não sei o que tem. Então não perdoou. Se está trazendo sempre a luz, não está sofrendo, não está escondido, não está ali tudo sofrendo, não está no amor sobrenatural, não está. E a palavra está falando que esse amor, ele tem o poder de tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu também não estou falando, aí o pessoal, pastor, então eu posso encher a cara do meu marido de porrada e ele vai... Não estou falando disso, viu, gente? Você está correndo risco aí, está apanhando em casa, está sofrendo ameaça, não é orando que você orou e não está vendo que o cara está... Você tem que procurar ajuda aí externa, porque uma hora vai acabar dando ruim, ok? Então, preste atenção nisso, não estou falando disso não, viu? Não me interprete mal, depois não chega na sua casa, olha, o pastor falou que é para eu continuar apanhando, então eu vou continuar apanhando. Não falei isso, hein? Pelo amor de Deus. Diz aqui, ó, que o amor, ele nunca falha. E quando ele fala o amor nunca falha, é que o amor, ele nunca cai. O amor, ele nunca acaba. O amor, ele sempre permanece firme. O amor, ele vai permanecer eternamente.
É isso que o texto está falando. Algumas pessoas falam assim: não existe mais profecia, não existe mais falar em línguas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando que essas coisas são importantes hoje, mas lá na eternidade não vai ter profecia, não. Você está achando que você vai chegar na eternidade e vai chegar: eis que te digo, varão? Não vai ter isso lá não, viu? O pessoal às vezes interpreta errado, acha que vai chegar lá, vai ter culto assim, que vai ficar revelando. Não tem isso não. Você vai estar com Deus lá, eu vou estar com Deus, não tem isso. Não vai ter isso, não vai ter línguas, ninguém vai falando em outras línguas estranhas lá. Isso aqui é para hoje. Se línguas estranhas é porque a gente vive hoje. Havendo ciência, desaparecerá. O conhecimento que nós recebemos aqui é para hoje. Mas também não é para falar assim: então não vai ter lá, eu não vou viver. Não, pelo amor de Deus, vamos ser equilibrados. Não tem mais aqui, não vai servir para nada, então deixa jogado. Não é assim, né? Então é aquela premissa, né? Eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer. Então fica jogado na sua casa. Você quer viver assim? Vou morrer mesmo, para que serve, né? Não. Está falando que o amor, ele vai permanecer para sempre, porque é a própria essência de Deus. As profecias vão ser aniquiladas quando nós estivermos lá havendo línguas, elas deixarão de existir. O conhecimento desaparecerá, porque em parte nós conhecemos. O apóstolo Paulo está falando assim: nós só conhecemos até onde nos é permitido, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é maduro, ele está falando da eternidade. Então o que é em parte será aniquilado. E ele fala: quando eu era menino, eu falava como menino, como uma criancinha. Como uma criancinha fala? A Sofia fica lá, trala, trala, e ainda fala errado. Uma criancinha fala assim. Vai chamar a mamãe dela, ela vai chamar a mamãe, chama Sara, porque a minha sogra fez o favor de ensinar, né? Não fala direito ainda. Ela chega lá, às vezes ela vai dar bronca na gente. Ela fica: entendi. Entendi, Sofia, perfeito. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, ou vamos colocar melhor aqui, eu pensava como menino, discorria, agia como menino, como uma criancinha. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O texto também não está falando para a gente deixar as coisas sobrenaturais. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a partir do momento que a gente vai amadurecendo no amor, nós vamos deixando essas atitudes que estão aqui do 4 ao 7, que ainda nos dominam nesse processo. Porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Ele não está falando que a fé não é importante, a fé é importantíssima. Ele também não está falando que a esperança da volta de Cristo também não é importante, é importantíssima. Mas ele está falando que dessas três, o mais importante é viver o amor. Porque sabe o que significa viver o amor? É viver a palavra. As pessoas não querem conhecer a nós apenas pelo nível de conhecimento que nós temos. Nossa, quanto conhecimento o pastor William tem. Olha, eu nem me preocupo com essa questão, viu? Antigamente eu ficava pensando: nossa, eu tenho que trazer... Estou sendo sincero para vocês, era um pensamento que eu tinha e não tenho vergonha de falar. Eu tenho que trazer uma palavra, olha, essa palavra, meu Deus, tem que ter todo o conhecimento. Besteira. O que adianta eu pregar uma palavra cheia de conteúdo, com um monte de coisa, e você não entender nada? Para eu receber os aplausos? Nossa, que lindo. E o que adiantou, se ninguém entendeu nada? Nossa, o pastor William, meu Deus do céu, ele é homem cheio, ungido, ele sai na rua, os demônios saem correndo, sai demônio de tudo quanto é lado, do bueiro, sai de tudo quanto é lugar. É mesmo? Aí chega em casa, enche a mulher de supapo, bate nos bichinhos na rua, xinga
pessoal no trânsito, maravilhoso, olha só que bênção. E o amor? E o amor que deveria ser transmitido, onde ficou? Que é a palavra. Porque na hora que você pisa na bola, quando você falha, o pessoal não lembra não que você é um ungidão, que você expulsou todos os demônios, ninguém lembra disso. O pessoal fica olhando, vamos ver se ele agiu em amor mesmo, vamos ver se ele viveu a palavra mesmo. Ninguém lembra se você é ungidão, se você subiu um monte 50 vezes, se você fala em língua, saiu do piano. Isso pior, que as pessoas ainda pegam e falam assim, olha, ele faz lá, mas olha ali fora, não tem nada com a palavra. É disso que nós estamos lendo agora neste momento. O amor é sofredor, benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não fica inflado, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Último texto para nós terminarmos. Mateus capítulo 18. Enquanto eu e você nós estivermos vivos, ninguém aqui está isento de errar ou de alguma maneira sofrer erro dos outros, ok? Não bota na sua cabeça que você é a última bolacha do pacote não, viu? Autopiedade, comiseração, coitadinho de mim, para com esse sentimento aí. Isso aí é um veneno, viu? Sabe o que é um veneno? Porque quem age desse jeito quando recebe um elogio também fica não, temos que encarar a vida como ela é. Você e eu, enquanto nós estivermos vivos, eu não estou falando de viver em pecado, gente, vamos lá, quando eu falar falhar, para não ficar, eu vou viver no pecado, pastor, então eu vou viver no pecado mesmo, não estou falando disso não, viu? Eu estou falando de falhar, falhas, ocorrências. Você vai falhar com alguém, às vezes você vai falhar em algo, ok? Ficou claro, né? Daquilo que nós estamos falando aqui. Não estou falando de viver em pecado não, viu gente? Está vivendo em pecado, já sabe onde está o problema, já resolve. Vai para casa seguro, tranquilo, está ouvindo a palavra, já se acerta. Olha só, depois que Jesus falou sobre perdoar, ele falou sobre Mateus 18 e 23. Ele falou sobre um homem que devia dinheiro. Ele diz assim, Mateus 18 e 23, terminando já. Acho interessante esse texto. Ele não estava, na verdade assim, quando eu li ontem, ele não estava, mas quando estava ali antes de começar o culto, lembrei desse texto, e acredito que ele tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. Diz assim, por isso o reino dos céus, ele pode ser comparado a um certo rei. Está falando que o reino dos céus, ele é comparado com um reino onde existe um rei, tá? Que quis fazer conta com os seus servos, com as pessoas que trabalhavam para ele, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado uma pessoa que lhe devia 10 mil reais, repita comigo, havia um que devia 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais só figura, tá? Ficar fazendo conversão aqui de talento, então é 10 mil reais. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Vamos vender esse pessoal aqui para pagar a dívida, né? Com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, estava reverenciando e dizia: Senhor, seja generoso. Repita comigo: Senhor, seja generoso. E quando nós lemos essa palavra generoso, ela é a primeira palavra que aparece lá em 1 Coríntios 13, quando fala o que o amor é. Esse generoso seja paciente comigo. Sabe aquela palavra sofredor que nós falamos? É aquela palavra que ele estava falando. Ele estava invocando, sabe o que? Naquele momento, o amor. Ele falou assim: eu estou em dívida contigo e eu estou te invocando amor. Me perdoe. Seja generoso comigo e eu vou te pagar tudo. Então o Senhor naquele servo
movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Repita comigo: o rei perdoou 10 mil reais. Perdoado, limpo. Você não vê mais em nenhum momento o rei falando assim: ô garotão, te perdoei 10 mil, hein? Não teve isso. Perdoou e acabou. Dívida não existia mais. Saindo aquele que havia sido perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 reais. Repita comigo: devia 100 reais. Muito ou pouco? 10 mil é maior que 100? Foi perdoado de 10 e agora ele queria os 100 reais. E lançando mão dele, sufocavam-o dizendo: paga-me o que deves. Você vai me pagar o que você está me devendo agora. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, lhe rogava dizendo: sê generoso para comigo. Repita comigo: sê generoso para comigo. Ou tenha paciência comigo. Tenha paciência. Me dê mais um tempo e eu vou te pagar tudo. Me dê um tempo. Me dê uma oportunidade. Me dê um espaço para que eu consiga te retribuir o que você me emprestou. Ele, porém, não quis. Antes, o que ele fez? Colocou na prisão. Ele agiu com amor nesse caso? Ele não deu tempo nem de explicações, ele simplesmente o encerrou na prisão, até que pagasse a dívida. Quando fala que ele encerrou na prisão, naquele momento ele não agiu com misericórdia e ele estava aprisionando ou guardando rancor no seu coração, achando que prendendo aquele homem ele estaria de alguma maneira livre, fazendo justiça. Naquele texto lá, quando nós estávamos lendo, uma das palavras que estava lá, que agora eu não me recordo, depois eu dou uma olhada, me veio na cabeça agora, uma das palavras no original era que o amor ele não é vingativo. O amor ele não trata com vingança, e esse homem agora estava agindo com o quê? De forma vingativa, se vingando. Vendo, pois, os seus conservos, aqueles que estavam ali juntos, o que acontecia, eles ficaram muito tristes. Eles ficaram muito tristes porque eles viram que a graça de Deus alcançou aquele homem com o perdão dos 10 mil, mas ele não retribuiu a graça que ele recebeu de Deus com o outro. Foram declarar ao seu senhor tudo o que se passou. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Você não devia igualmente ter compaixão ou amor do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Esse texto, ele na verdade ele nos nivela, porque todos nós que estamos aqui recebemos o perdão de Deus. Todos que estamos aqui, do primeiro ao último, todos nós recebemos o perdão de Deus. Mas sabe o que acontece com nós? Nós nos esquecemos. E eu não estou falando só de vocês, não, estou falando de mim. Eu também me esqueço. Sabe o que nós fazemos?
nós recebemos o favor, e logo que nós recebemos o favor, nós criticamos os outros. Não damos nem tempo para que as pessoas passem por um processo. É nosso, humano, isso é humano, é humanidade. Nós recebemos, somos críticos, vamos lá e mas todos nós recebemos o perdão daquilo que não poderia ser pago. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial fará, se de coração não perdoares a cada um seus irmãos as suas ofensas. Sabe? Quem se colocou naquela posição de ser entregue aos atormentadores, e você pode pensar assim, o que é os atormentadores, pastor? Essa palavra atormentador, ela aparece várias vezes na Bíblia. Ela aparece quando se fala de enfermidade. Tem um texto na Bíblia que quando fala de enfermidade usa essa palavra. A pessoa estava atormentada por uma enfermidade. Por que aquele homem foi atormentado? Porque não estava amando. Um outro texto que fala sobre atormentado é o texto onde fala que os discípulos estavam no barquinho, evangelista, e o vento açoitava o barco. Sabe o que quer dizer aquele texto? Está falando assim, que o barco estava sendo atormentado. Um outro texto também que é usado é quando lá em Apocalipse diz que os demônios iriam atormentar as pessoas nos últimos tempos. Quando ele fala que aquele homem se colocou numa posição de ser atormentado porque não amou, abre espaço para esse monte de coisa que nós acabamos de falar. Então, para nós, como cristãos, para que nós possamos se desenvolver como filhos de Deus, Fabinho, e também para nós não termos problemas na nossa caminhada, nós temos que a partir de agora, de verdade, é de verdade mesmo, olhar para nós. Não é olhar para o do lado, não é olhar para a esposa que está do lado, não é olhar para o amigo que está do lado, é olhar para si. É um exercício de se olhar. Não olhar, eu já conheço o Rafael, ele tem que mudar isso. Não é o que o Rafael precisa mudar, é o que eu preciso mudar. É o que eu preciso mudar. É o que eu estou fazendo para que pessoas estejam aprisionadas. É para que eu possa melhorar em Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Jogar fora a crítica. Esquece o outro. Olhe você. Olhe para si. Coloque de pé. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu fui para a igreja, olha, eu fui em busca da minha cura, meu Deus, e não recebo a minha cura. Talvez o problema da sua cura esteja aí. Será que o problema da cura, de não estar sendo curado, não está no amor? Quando você vai num médico fazer um check-up, ele faz todos os exames possíveis para saber aonde está, ou onde pode ocorrer um problema. Será que eu não estou sendo curado, não estou desfrutando a cura, porque eu também não amo? Termino o culto, eu vou para casa, aí eu critico porque o louvor estava alto, o pastor não trouxe a mensagem que eu queria, ou porque a roupa do fulano de tal, olha, não estava tão legal. Aí eu ligo a televisão e falo do apresentador que tá, olha, esse apresentador não sei o quê. E a gente vai falando essas coisas, isso aí não acrescenta em nada. Muito pelo contrário, isso aí adoece a nossa alma. Ela vai adoecendo a nossa alma, vamos ficando críticos. Vamos ficando num posicionamento de julgadores incompassivos. E ao invés de fazer o exercício do amor, fazemos o exercício do ódio, da crítica.
quando deveríamos fazer o exercício da compaixão e da autocrítica. Aí nós começamos a reclamar que o barco da nossa vida está sendo açoitado, atormentado. Será que nós não estamos aprisionando as pessoas com uma medida diferente daquela que Cristo fez por nós, que foi de perdoar os nossos pecados? Talvez não seja a mensagem que te deixe mais empolgado, e nem a mim mesmo fico tão empolgado com uma mensagem dessa, mesmo porque não tem fórmulas, não tem os passos para conseguir alguma coisa. Existem tantas pessoas fazendo passos ali e acolá, trocam de igreja, trocam de pastor, trocam de ministério, até tentam mostrar uma vida diferente nas redes sociais, mas no fundo estão tão vazias e tão solitárias como sempre foram, porque não existem métodos, não existem milagres aonde o amor não esteja envolvido. O amor é o único que pode potencializar fé. O amor é o único que pode curar feridas. O amor é o único que pode, de fato, manifestar a essência de Deus. E Ele está aí dentro de você. Ele está aí dentro de você. E quando eu falo que Ele está aí dentro de você, é que agora você pode se desconectar de tudo que está ao seu redor, baseado naquilo que foi acabado de ministrar, aquilo que foi falado de Deus para você. Significa que você pode extrair aí de dentro e começar a partir de agora um processo para que você se torne um filho de Deus melhor nessa terra. Prevenindo qualquer enfermidade que queira se apegar ao seu corpo, prevenindo qualquer tipo de tempestade que possa chegar, prevenindo qualquer tipo de tormento que queira se alojar na sua mente, no seu lar, na sua casa, no seu ministério. É a respeito disso que Cristo morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ter vida e sermos livres nele. Eu te encorajo agora a falar com Ele, independente do pecado que você cometeu ou da falha que você vem cometendo. Agora é a hora, esse é o momento correto de lembrar que Ele te perdoa e não joga no seu rosto. Talvez o pastor, o evangelista, o diácono jogasse alguma coisa na sua cara, por alguma coisa que fizeram por você, mas Deus não faz isso, porque Deus é amor. Obrigado, Pai. Obrigado por sua mensagem. Obrigado por nos amar. Nos perdoe as várias circunstâncias que muitas vezes acontecem em nossa vida e nós não agimos segundo o amor que o Senhor colocou em nossos corações derramado. Nós ouvimos a sua palavra, nós queremos manifestar o seu amor. Não temos nada com doença, com enfermidade, com tormentos, mas estamos ligados à sua graça, ao perdão, a desfrutar o sobrenatural de Deus, a viver bem com aqueles que nos cercam.
e viver bem com aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nos perdoa pelas muitas vezes que não correspondemos à sua palavra e ao seu Espírito que está dentro de nós. Nós queremos, a partir de agora, viver esse processo, e nós sabemos que o Senhor é paciente conosco e nos permite que tenhamos tempo para consertarmos algumas áreas que estão erradas. Eu quero te agradecer, Pai, por essa generosidade. Nós queremos te agradecer por essa paciência. Nós queremos te agradecer por essa misericórdia, cuidado e grande compaixão. Em nome de Jesus, eu preciso te abençoar. Já vai dar 20 horas. Eu gostaria que os diáconos me aguardassem para que eu pudesse conversar com vocês rapidamente sobre algumas coisas. Gostaria que todos levantassem as suas mãos, recebesse a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.